Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Deputados começam a analisar ações preventivas contra o coronavírus no Brasil. Parlamentares que foram à Colômbia avaliam regras do país vizinho sobre o plantio de maconha para uso medicinal. Câmara analisa projeto que fortalece o combate à lavagem de dinheiro no Brasil. Hoje é sexta-feira, de 21 de fevereiro. Nesse momento aqui em Brasília, 9 horas em ponto. O Câmara hoje já está no ar. A comissão externa que cuida de ações preventivas contra o coronavírus no Brasil realizou sua primeira reunião na Câmara dos Deputados. A reunião ordinária da comissão externa que cuida de ações preventivas contra o coronavírus no Brasil se concentrou na definição do plano de trabalho e na aprovação de requerimentos. Apesar de a reunião ter sido suspensa por causa do início dos trabalhos no plenário, os parlamentares conseguiram tomar algumas decisões. Entre elas, a visita a portos e aeroportos que recebem passageiros internacionais. Além disso, eles irão à base aérea de Anápolis, onde os brasileiros trazidos da China cumprem um período de quarentena. No total, foram aprovados 7 requerimentos, além de uma visita técnica ao Ministério da Saúde, para que os deputados conheçam de perto as ações tomadas pelo Ministério contra a ameaça do coronavírus. Tem uma preocupação muito grande dos estados e municípios com os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. A grande parte dos médicos, dos profissionais de saúde na China foram contaminados pelo coronavírus. Então, o uso de máscaras específicas, de avental, de alguns equipamentos específicos são fundamentais para que os profissionais de saúde não venham, no contato de um paciente com coronavírus, contrair a doença. Por isso, existe a preocupação de que forma vão ser adquiridos, se o governo federal realmente vai comprar esses equipamentos, para que não precise tomar uma medida drástica no caso do início de algum quadro no país. Então, tem essa pauta dos secretários estaduais e municipais, tem uma pauta específica se vai ser aberto para laboratórios privados poderem fazer também esse tipo de teste, porque caso uma ampliação do número de casos, a rede privada poderia também se auxiliar no atendimento a essas demandas sobre exames. O plenário da Câmara concluiu essa semana a análise da MP do Agro, que traz novidades para a concessão de crédito rural. Mas o assunto que roubou a cena na tribuna foi a repercussão de mais uma declaração polêmica do presidente Jair Bolsonaro. O plenário começou a semana analisando os destaques da MP do Agro, que prevê mudanças relacionadas ao crédito rural, tais como fundo de garantia para empréstimos, linhas de subvenção para a construção de armazéns de cereais e aperfeiçoamento de regras de títulos rurais. Na segunda-feira, 2 destaques foram rejeitados. Já na terça, a análise da medida provisória foi concluída com a rejeição de 4 modificações e a aprovação de outras 3, incluindo o destaque apresentado pelo Democratas, permitindo que produtos vinculados à cédula de produto rural sejam considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial do agricultor e que possam ser incluídos em processos de recuperação judicial. São pequenos produtores rurais, mas grandes produtores rurais também, que estão na pessoa física e que não tem contabilidade, não tem empresa, fazem empréstimos vultuosos e depois querem recuperação judicial. Isso é insegurança jurídica, isso é aumento do custo do crédito para quem é sério. Temos aqui na casa, presidente, um projeto tratando especificamente de recuperação judicial. Após amplas discussões dentro do governo e também na FPA e com diversas bancadas, achamos por bem que esse tema seja tratado especificamente no projeto de recuperação judicial relatado pelo deputado Alceu Moreira. Outro destaque à MP do Agro aprovada em plenário foi o que excluiu do texto o repasse de pelo menos 20% dos recursos dos fundos constitucionais a bancos privados habilitados para concessão de crédito rural, respeitando as diretrizes desses fundos. A medida provisória agora segue para o Senado. Já na quarta-feira, o plenário aprovou 2 propostas da área de saúde, uma que obriga o SUS a realizar exames de ultrassonografia para prevenir o câncer de mama e outra que cria o Dia Nacional da Luta contra a Endometriose. Enquanto a primeira vai para a sanção presidencial, a segunda segue para o Senado. Mas os deputados também debateram temas que foram notícia ao longo da semana, como a reação dos petroleiros em greve às demissões e corte de salário por parte da Petrobras, além de mais uma declaração polêmica do presidente Jair Bolsonaro.
O que Patrícia Campos Melo revelou foi o esquema de disparos em massa do WhatsApp e abuso do poder econômico na campanha de Jair Bolsonaro. O nosso desagravo é porque ela é atacada por ser jornalista, por ser mulher. A maldade não está em quem fala, está em quem ouve. O presidente falou de furo de reportagem, a esquerda entendeu furico para reportagem. Nós falamos em nome das mulheres brasileiras desrespeitadas por um presidente machista que ataca a liberdade de imprensa e desrespeita o conjunto das mulheres brasileiras. Nós falamos em nome das Marias, das Joanas, das Veras, das Lúcias, das mulheres vítimas da violência doméstica e familiar e das mulheres vítimas da cultura do estupro, do sexismo e da misoginia. Essa fala desrespeitosa não condiz com a fala de um presidente e não condiz com a altura e o tamanho do Brasil. Infelizmente, o Brasil deu uma fraquejada. Todo repúdio a essa atitude repugnante do presidente Jair Bolsonaro. Para além da roubalheira que esse pessoal da esquerda cometeu, que revoltou tanto as pessoas, esse tipo de discurso também revolta. A deputada diz que fala em nome de todas as mulheres. Calma aí, será que não tem mulher aqui comigo, não? Bolsonaro tá aí já. Uma banana, em nome de todas as mulheres, uma banana em torno de todas as mulheres. Isso aqui é a imposição do politicamente correto para tentar calar a boca do presidente Jair Bolsonaro. O politicamente correto não é sobre o que se fala, mas sobre quem fala. E eles acham que eles podem falar tudo. E quando nós falamos é aqui, Luiz Lima, vem falar que a gente não pode falar? Vai catar coquinho. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ponderou sobre como a sequência de declarações presidenciais polêmicas pode acabar refletindo na economia do país. Todo mundo sabe a importância que tem para a democracia, a liberdade de imprensa, todo mundo sabe o respeito, né, às mulheres, aos jornalistas, a liberdade de imprensa, a liberdade de imprensa, tudo que acontece que vai na linha ao contrário, vai sinalizando de forma negativa para a sociedade, né, e para os investidores no Brasil. Na semana passada, nós informamos aqui no Câmara Hoje que a comissão que analisa a autorização de plantio da maconha para fins medicinais no Brasil esteve na Colômbia. Agora nós vamos ver uma reportagem sobre a avaliação que os deputados fizeram das regras adotadas no país vizinho. Para os integrantes do grupo que defendem a permissão do plantio, o formato adotado na Colômbia pode ser um caminho a ser seguido pelo Brasil. Para quem é contra, o problema é a fiscalização. Uma delegação de deputados visitou a Colômbia para conhecer a produção de medicamentos provenientes da planta cannabis, popularmente conhecida como maconha. Os parlamentares integram a comissão especial que analisa a possibilidade de autorizar no Brasil o plantio e a produção de remédios provenientes dessa planta. Atualmente, a Anvisa permite a importação do medicamento conhecido como canabidiol, mas o valor ainda é alto. Importado, o remédio custa cerca de R$ 1.500. A partir de março deste ano, a Anvisa também vai autorizar empresas do setor a importar a matéria-prima semi-elaborada, produzir o remédio no Brasil e vender em farmácias convencionais. O que continua proibido é o plantio da cannabis. O relator da comissão é o deputado Luciano Dutti, que é médico. Ele explica que o canabidiol gera alívio para pessoas com diversos tipos de doenças. Aqui no Brasil, a nossa demanda tem sido dos pacientes. Pacientes que precisam e sabem da melhora que obtêm com o uso de cannabis medicinal, como é o caso das crianças com epilepsia, dos idosos com Alzheimer, com Parkinson, das pessoas com esclerose múltipla, enfim, várias patologias, autismo, dores crônicas, enfim. O presidente da comissão é o deputado Paulo Teixeira. Ele elogiou a legislação da Colômbia, que autoriza o cultivo da cannabis para a produção de medicamentos para seres humanos e até para a medicina veterinária, além de cosméticos, tecidos, entre outros. Teixeira também disse que o Brasil poderia se inspirar no formato do plantio que é feito na Colômbia. O plantio voltado para a produção de medicamentos, que é um tipo de plantio mais cercado de segurança, e um outro plantio voltado para a produção de cosméticos, que não requer tanta segurança porque é uma planta não psicoativa.
O deputado Diego Garcia reconhece que a substância pode ajudar no tratamento de algumas doenças e diz que a importação é um bom caminho para socorrer esses doentes. Mas ele é contra a liberação do plantio da maconha no Brasil. As pessoas que necessitam desse medicamento, né, dessa substância, elas vão poder, a partir disso, dar continuidade, por exemplo, entrar via judicial caso o custo fique muito elevado. Agora, o que nós temos que entender é que um país como o nosso, em que nós não conseguimos controlar nem mesmo plantações de produtos, de alimentos que são comercializados no território nacional, nós não temos capacidade sequer para fiscalizar esses produtos que são legais. Imagina a plantação, né, da folha, da maconha no país, né, a quantidade de transtorno que isso poderia gerar, até mesmo porque nós não teremos como fiscalizar se todos os lugares onde estará sendo feita essa produção está sendo feito apenas para extrair a substância, no caso que tem algum efeito benéfico à saúde das pessoas. A Câmara analisa um projeto que fortalece o combate à lavagem de dinheiro no Brasil. Para isso acontecer, segundo o texto, é necessário que o partido político denuncie. A proposta já foi aprovada na Comissão de Segurança Pública e depende agora de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta altera a lei de lavagem de dinheiro, que impõe obrigações de registro de cadastro de clientes e de operações financeiras, além do dever de transparência a instituições financeiras, seguradoras, joalherias e galerias de arte. A intenção é combater a lavagem de dinheiro eleitoral, conhecida como Caixa 2. Esse projeto apenas inclui os partidos políticos no rol daquelas entidades, daquelas instituições, né, empresas, que têm a obrigação de também denunciar a possível lavagem de dinheiro, né? E faz uma mudança importante que coloca o Tribunal Superior Eleitoral como órgão responsável para fiscalizar, inclusive a lavagem de dinheiro. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral já é o responsável por aprovar, né, por fiscalizar, auditar e fiscalizar as contas dos partidos políticos. No Brasil, a lavagem de dinheiro é regulamentada desde 2012. A lei tipifica como crime ocultar a natureza, movimentação, localização de bens ou propriedades e ainda valores provenientes de atividade ilícita. A pena prevista para lavagem de dinheiro é de 3 a 10 anos, mais multa. Essa é uma alteração que, inclusive, já era proposta nas novas medidas contra a corrupção, a medida 19, e esse PL ele traz essa incorporação dos partidos políticos dentro da lei de prevenção de lavagem de dinheiro, exatamente no sentido é um mecanismo muito utilizado nos partidos políticos, principalmente durante o processo eleitoral, em que o fluxo cresce, né, da movimentação financeira e, portanto, acaba sendo utilizado em diferentes estratégias. O projeto que fortalece o combate à lavagem de dinheiro já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e depende agora de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Um acordo para a expansão da rede legislativa de rádio em Pernambuco vai permitir que toda a população do estado acompanhe o dia a dia do trabalho dos deputados estaduais, municipais e federais. O acordo foi assinado no gabinete da presidência da Câmara, em Brasília. E além do presidente Rodrigo Maia, também participaram do evento o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Heriberto Medeiros, do PP, e o deputado federal pelo Estado, Eduardo da Fonte, também do Partido Progressista. Os dois falaram à TV Câmara sobre o que pode mudar para a população do Estado depois da assinatura dessa cooperação. É muito importante podermos levar o trabalho legislativo dos parlamentares para a população pernambucana, para o povo ter conhecimento daquilo que é feito e realizado na Assembleia Legislativa do Estado, nas câmaras de vereadores de todas as cidades do Estado de Pernambuco. É um sonho para a Assembleia Legislativa, que há muitos anos
trabalhava para esse momento acontecer, e a sociedade pernambucana hoje já tem como acompanhar no dia a dia os trabalhos do Legislativo, expandindo-se isso através das câmaras municipais, ou seja, é mais um motivo de transparência do trabalho do Legislativo em parceria do Legislativo Estadual, Legislativo Municipal e agora a Câmara Federal. Na volta do feriado de Carnaval, o Congresso vai analisar diversos projetos sobre mobilidade urbana. Uma medida provisória, por exemplo, obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a elaborar o plano de mobilidade urbana até dezembro de 2021. Caso contrário, ficarão impedidos de receber recursos federais para esta área. Vamos ver na reportagem quais são as outras propostas, na reportagem de Marcelo Westphalen. Trânsito pesado em médias e grandes cidades brasileiras não é novidade para ninguém. Mas o que muita gente não sabe é que, se nada for feito, o quadro poderá piorar rapidamente nas próximas décadas. Os especialistas são unânimes em dizer que esse modelo, que prioriza o transporte individual em carros particulares, é insustentável. Aqui no Brasil, transporte público de qualidade ainda é um sonho distante. A maioria dos ônibus, mesmo quando novos, utilizam chassis e suspensão de caminhão. Eles são altos, duros e barulhentos. Estas suspensões, na verdade, foram idealizadas para transportar coisas e não pessoas. Por isso, são tão desconfortáveis. Sem uma alternativa eficiente, quem tem condições apela para o carro e o trânsito vira o caos. No começo deste semestre, o Congresso vai analisar uma medida provisória que obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a elaborar o plano de mobilidade urbana até dezembro de 2021. Quem não respeitar esse prazo ficará impedido de receber recursos federais para a área de mobilidade. A Câmara aprovou em dezembro um projeto que obriga os municípios a criar a chamada Autoridade Metropolitana, que deverá ser criada por lei estadual e será responsável pelo planejamento e execução dos serviços de transporte nas metrópoles. Quem não criar o órgão no prazo também deixará de receber recursos federais destinados à mobilidade urbana. O relator da proposta foi o deputado Vinícius Poit. Segundo ele, o objetivo é forçar os municípios a terem um planejamento mais estruturado para os diversos modais de transporte. Ele também quer aumentar as receitas das empresas no transporte público. Nesse texto aprovado, tem um amplo incentivo para a livre concorrência, receitas essas tarifárias através de PPP, além da tarifa, ter propaganda no ônibus ou no aplicativo, ou até PPPs para terminais rodoviários, e com isso a gente abre a porta para novos modelos de negócio, para aumento do mecanismo, e de mecanismos de financiamento do transporte que não sejam somente dinheiro público, dinheiro do pagador de imposto. Deputados da oposição dizem que o texto aprovado tem pontos positivos, mas eles criticam o fato de o relator ter excluído da proposta a criação de um fundo público para destinar recursos para a mobilidade. Como é que você vai investir se você não tem o fundo, se você não tem os recursos? Então, o projeto, vamos dizer assim, ficou manco, e a gente espera que o Senado, ao discutir o projeto, reintroduza o Fundo Metropolitano de Transporte. O novo programa da TV Câmara, O Tema debateu esses assuntos. A analista de trânsito e mobilidade urbana da Confederação Nacional dos Municípios também tem dúvidas sobre a qualidade desses projetos de lei. A gente tem algumas ressalvas, quanto a essa questão da autoridade metropolitana, de fato, se ela vai retirar ou não a autonomia municipal, porque se essa autoridade vai conseguir realmente prestar esse serviço em áreas mais afastadas do município, ela também vai ser punida se esse serviço não chegar. Uma coisa é certa, os especialistas são unânimes em dizer que é fundamental integrar os modais, fazendo com que a bicicleta, os patinetes, entre outros veículos elétricos ou movidos pela força humana, se integrem aos ônibus, metrôs e VLPs.
É preciso priorizar o transporte coletivo, deixando de lado os estímulos ao uso do carro. Para você ter ideia, o ônibus ele deveria ocupar, segundo a lei da mobilidade, 30% do sistema viário. 30%, 35%, que é o que ele transporta. E o automóvel, 30%. Né? E hoje ele, se muito, ele chega em 4% do sistema viário. Então tem muita coisa para crescer. A patinete, a bicicleta, elas são coisas de futuro. Já é uma realidade e cada vez vai aumentar mais. Nós queremos ou não queremos. Nós preparemos as cidades ou não. Então são soluções de mobilidade novas, modernas, fáceis, baratas. Então nós precisamos fazer com isso possa se tornar uma realidade. Essa edição fica por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Agora são 9h20 em Brasília. O Câmara Hoje volta depois do Carnaval, dia 3 de março. Até lá e aproveite o feriado. Um ótimo dia para você. Tchau.